Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Julian Marias de novo, mas eu não vou ler esse livro para vocês, porque eu já fiz isso em outro vídeo, né? E a, a ideia, né, que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai desenvolver aqui, é simplesmente uma coisa que se relaciona com a função da literatura, e por isso, educação sentimental. Eu sempre falo sobre aqui a função da arte, né? Já falei várias vezes que a arte tem uma função, a arte é útil. Eu não acredito nessa ideia de que a arte é algo inútil, que não, e se ela possui e se ela possui alguma utilidade, ela não é arte. Isso para mim não funciona, tá? Inclusive nas coisas pequenas do dia a dia, se a gente puder observar o tratamento antigo, como eram feitas todas as coisas, né? Desde os móveis aos talheres, até as ruas mesmo. Vamos perceber que há sempre um maior carinho, um maior cuidado, uma maior arte mesmo, dentro daquelas coisas que são úteis, né? Ainda que a gente trate aqui no canal de outro tipo de arte, de uma arte que está relacionada com elementos de desenvolvimento humano e elementos que vão falar de aspectos transcendentes, né? Então, pensando na arte como essa capacidade de transcendência que todo mundo pode chegar, vamos então tratar da literatura como esse meio, como essa possibilidade de ação e de inspiração, melhor dizendo, né? Mas vamos lá. Aqui no prólogo ele fala, eu vou pegar uma frase, né? Duas frases do prólogo e depois uma outra frase aqui do primeiro capítulo, para a gente trabalhar o que eu quero dizer. Ele fala aqui que a educação sentimental é um dos núcleos ao redor dos quais a vida se organiza, precisamente em suas camadas mais profundas, onde estão as raízes de quase todas as outras coisas. Então, a falta de clareza sobre esse aspecto impede a compreensão da história em uma dimensão da qual quase nunca se suspeita, e quando isso é percebido, sente-se uma espécie de terror intelectual. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, talvez várias vezes, né, o quanto os sentimentos são importantes para estruturar a razão. Grande parte disso deriva dessa frase que o Julian Marias colocou aqui. A educação sentimental é um dos núcleos aos quais se desenvolve a vida humana. E esse núcleo, ele é fundamental para que a gente consiga compreender todas as coisas, porque, de alguma forma, essas camadas mais profundas, né, que ele colocou aqui, é onde estão as raízes de todas as outras coisas. Porque ele vai falar mais para frente, né, sobre a alma. E a educação sentimental nada mais é do que essa educação e esse desenvolvimento da alma, certo? E é curioso, né, porque a gente fala alma hoje como se fosse uma espécie de crendice ou como se fosse um aspecto de fé, né? E tratando, a fé, na verdade, é um aspecto positivo, né? É porque eu estou tentando colocar aqui que a palavra alma tomou um aspecto supersticioso muito forte, quando, na verdade, essa superstição ela é falsa, né? A alma não é uma superstição e também não é um aspecto que está preso apenas a uma concepção religiosa da vida. Pelo contrário, a religião abraça a ideia de alma, assim como a filosofia sempre abraçou ao longo de toda a sua tradição. Até os materialistas, né, do início, né, vamos dizer assim, lá os gregos materialistas, né, Epicuro, o mais materialista dos materialistas, os estoicos também, né, que tem uma abordagem materialista. Quando eu falo de materialista, tem uma abrangência ampla, não estou falando de materialista como a gente conhece hoje, que é nihilista, que é ateu, não é nada disso, mas enfim, mas que tem uma abordagem materialista que as coisas têm um início, meio e fim, e as coisas terminam, né, tem um fim. A matéria está relacionada com
com isso, né? Com essa possibilidade de mudança e com a certeza da finitude, né? Em última instância, a gente poderia resumir com esses dois elementos, né? Existe uma definição, né, clara de matéria, mas isso não vem ao caso para esse vídeo aqui, né, e não poderia desenvolver agora, né, sem os meios necessários. Mas ok, então nesse ponto de vista, os estoicos também têm uma abordagem materialista, que é prática, que é direta, que se preocupa em resolver as coisas agora, nessa existência, pensando nisso como algo que vai terminar, tá bom? Então, a alma não é simplesmente uma possibilidade, mas é uma realidade. Tá? Ainda que você que esteja me ouvindo agora não acredite nisso, você tem emoções, você tem pensamentos e sensações, e ainda que você atribua isso a toda uma gama de elementos que estão no seu cérebro e no seu sistema nervoso, a tradição, né, dessas abordagens atribuem tudo isso à alma, assim como Platão vai trabalhar assim, Plotino vai trabalhar assim, Aristóteles vai trabalhar assim, e tantos outros, certo? E é assim porque a alma é aquilo que nos dota de movimento, né? Então tudo aquilo que nos movimenta por uma razão, por uma finalidade, por um desejo. E quando nós pensamos assim, nessa ideia do desejo e a razão sendo aquilo que justamente vai qualificar o que é bom, o que é ruim, para que a gente possa compreender melhor se esses desejos são benéficos ou se são simplesmente expressões grosseiras, animalizantes, a razão entra, mas a razão precisa estar rodeada de bons sentimentos, de bons desejos, por que não? Né? Continuamos aqui. Então, beleza, eu falei sobre essa ideia. Então, quando você desenvolve essa educação sentimental, você desenvolve a expressão da alma, né? E a alma, ela necessita, ou ela é, por excelência, a própria definição de educação. Se educa sempre a alma. Por que isso? Porque é justamente a alma que precisa vir para fora, né? Educação tem justamente essa definição: trazer para fora, tirar de dentro, né? Eduzir. Então, educação vem dessa palavra, eduzir, tirar de dentro algo que está preso. E justamente é a alma que está presa, né, por um carcereiro, vamos dizer assim. Né? O Platão fala da teoria da alma prisioneira, da teoria desse eu profundo que habita em nós e que precisa vir à luz para a sua realização. Né? Ele precisa estar consciente das suas ações para que possa ter uma expressão mais genuína, mais autêntica. Tá? Então, quando a gente fala de educação sentimental, eu gostaria de colocar que a alma é o ponto de excelência, ou o ponto mais próprio de onde desenvolvemos essa educação, qualquer tipo de educação, mas principalmente quando a gente trata de educação sentimental, tá bem? Continuando aqui, por que a literatura vai ser importante nesse processo? Ele coloca aqui, né? A compreensão a falta de clareza sobre o aspecto da alma impede a compreensão da história. É uma dimensão da qual quase nunca se suspeita. Isso ele não explica exatamente porquê, mas isso tem uma série de coisas que nós podemos inferir daqui. E o aspecto principal que eu vejo isso é porque se a gente não desenvolve corretamente nossos sentimentos, o maior risco que nós temos é de inferir ou de atribuir, a partir das ações dos outros, os motivos pelos quais nós realizaríamos as ações. Então, os grandes agentes da história, os grandes seres que fizeram fogos, os que fizeram a história se movimentar, eles tiveram as suas motivações. No entanto, nós não temos como saber exatamente quais são essas motivações,
ainda que existam muitos documentos acerca disso, porque diversos são os motivos que isso podem ter acontecido, né? Mas muitas vezes essas pessoas que foram agentes da história, elas não se conhecem. Elas atuavam por um outro motivo, ou a mando de outra pessoa, ou às vezes elas tinham uma motivação muito interna que não contaram a ninguém. Ou às vezes a motivação que as levava a realizar alguma ação, ela estava oculta para elas mesmas, ou para o público em geral. O fato é que avaliar as ações dos outros é muito difícil. E o estudo da história ele se torna praticamente impossível se a gente não tem essa educação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E eu dou mais um adendo aqui, né? Quando se estuda a história é muito difícil não se ter um lado, você dizer, né, não sei, teve a guerra lá dos 100 anos entre os ingleses e os franceses, né? Que, enfim, nunca estudei esse assunto, para falar a verdade, mas é muito difícil que se lendo os contos ou as narrativas que se tem acerca disso, não se tome um lado ou outro lado, né? Ou queira atribuir, não, tais pessoas estavam certas, tais outras pessoas não estavam certas. E isso tudo atrapalha na compreensão da história, nas verdadeiras motivações e, claro, na compreensão desse sentido da história. Ainda que muitos historiadores digam que a história não tem um sentido, a tradição, né, grega romana vai dizer o contrário, vai dizer que sim, a história tem um sentido, e Hegel ele reafirma isso, né, nos seus escritos. Mas, enfim, isso aqui não é uma aula sobre história nem filosofia da história. Mas vamos continuar aqui. Então, grande parte dos males que nos afligem derivam, se não me engano, da frequente simplicidade do repertório múltiplo e vastíssimo das relações humanas, que não nos permite cultivá-las, tampouco vê-las, e empobrece incomensuravelmente uma vida que poderia alcançar níveis admiráveis. Vamos focar isso aqui, né? Os males que afligem, né, derivam da frequente simplicidade do nosso repertório de pessoa humana. Qual a possibilidade? Aí eu pergunto a você, qual o seu repertório de possibilidades de existência? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta única para todo mundo, mas eu diria que hoje, né, fazendo uma leitura social, que o nosso repertório está muito baixo. E isso faz com que a gente se condene a uma vida medíocre, uma vida miserável. Miserável no sentido moral da coisa, miserável no sentido de realização humana da coisa, né? E medíocre no aspecto que nós podemos desenvolver muito mais, né? Para dar um exemplo, os polímatas, né, como Leonardo da Vinci, sendo mais genial de todos, né, mais proeminente, mais expoente entre todos eles, né? Então, pintor, inventor, ele era músico, né, cantor, escritor que codificava seus escritos, né? Só por ele ser o pintor que foi já seria muito, né? Mas enfim, tinham muitas pessoas que retratavam seus feitos físicos, né? Mas ele também era um gênio em botânica, em biologia, em hidráulica, né? E inventou, se não inventou gerando, né, os seus protótipos, né? Como as máquinas que ele projetou até para a guerra, por exemplo. Foi um exímio projetista dessas coisas. E muitas dessas projeções se provaram corretas com o passar dos anos, né? Diz que o modelo que se utiliza de paraquedas até hoje foi o que ele sugeriu. Ou seja, ele ainda nem tinha um avião, nem tinha um helicóptero, mas ele tinha já tinha um modelo para se utilizar um paraquedas. Então, assim,
hoje a gente tem uma ideia que a especialização vai fazer com que nós cheguemos onde nós queremos, mas a história nos mostra o contrário, nos mostra que quanto mais um sujeito ele se dedica a diversas aptidões, mais ele consegue ser capaz de desenvolver e de ser um expoente naquilo que ele vai ter uma maior, vamos dizer assim, maior talento, né? E aí eu sempre lembro de Platão, né, nessas horas. Todo vídeo praticamente fala de Platão, né? Mas Platão falava ginástica e música, né? E ginástica pode ser tida como uma ação ou um levar à prática aquilo que você concebe. E música como um divinos ossos, ou seja, conserve ou desenvolva, cultive a sua alma, os seus aspectos mais profundos, né? Como o Julian Mares colocou aqui, que são justamente a raiz para muitas outras coisas, tá bem? Esse estudo que eu faço aqui, é como eu estou destrinchando aqui, eu faço sempre que eu estou lendo alguma coisa, né? Eu vou lendo os textos e vou refletindo sobre eles, eu vou puxando as referências que eu já possuo, tá? Então, isso faz com que às vezes um livro demore muito de ser lido, né? Justamente por esse trabalho, mas faz também, tem como um benefício que tudo está encaixado, tudo vai se juntar de uma forma integral. É dessa maneira que eu concebo o estudo, dessa maneira que eu concebo todas as coisas que eu desenvolvo intelectualmente e na minha vida, né? E se você tem interesse em estudar comigo dessa forma, o Clube do Livro vai ficar com o link aqui na descrição, tá bom? Caso você tenha esse interesse, é só entrar em contato conosco. A gente se fala lá. Bom, voltando aqui. Ele vai então dizer que eu falei do repertório, né? E o que cura essa simplicidade de repertório? É justamente a literatura. A literatura, tanto a biografia de pessoas, né, geniais, de pessoas, podemos dizer, geniais, tá bom, né? Ou de pessoas que foram notáveis, pessoas notáveis, né? Acho que é uma boa palavra. Tanto a biografia de um Platão, de um Aristóteles, de uma Joana d'Arc, de um Alexandre Magno, Carlos Magno, né? De um Leonardo da Vinci, para ver como eles agiam em determinadas situações, né? E pessoas notáveis podem até ser pessoas que muitas vezes a gente não pode não ter tanto apreço assim, né? Seja um Napoleão Bonaparte ou algum outro que mal falado, né? Porque a gente também aprende com essas pessoas que têm uma certa visão própria da vida, né? Vamos dizer assim. Porque a gente vai aprender com a consequência de suas ações, quais as consequências dessas ações geraram, né? E como agir frente a isso, se foi positivo ou foi negativo. Depois que se passa o tempo, é fácil julgar e avaliar e dizer que faria diferente. Justamente faz parte desse desenvolvimento, desse treino, né, o estudo da história. Então, mas também a biografia não, a literatura de ficção vai dar para a gente também uma série de possibilidades, de ideias possíveis e de educação sentimental. E por isso que Homero era considerado o educador da Grécia, né, por excelência, né, acho que Platão que fala sobre isso. E por quê? Porque ele já percebia, já no seu tempo, a inspiração que era causada pelos poemas que ele, se não escreveu, né, os compilou, e por ter compilado, inspirou uma geração ou várias gerações de jovens a serem como heróis, né, Aquiles e Ulisses, né, sendo o mais notável deles, com certeza, Alexandre o Grande, né, Alexandre Magno, que queria ser como Aquiles. E acabou realmente sendo, né, uma vez que morreu bem jovem, mas realizando muitas façanhas. E que tinha um sonho de fraternidade universal, né? Quando, se não tinha em suas origens, o teve depois, à medida em que foi
expandindo, né, o seu ideal. Mas vamos lá. Aí ele coloca aqui, ele fala sobre as dimensões da vida no primeiro capítulo. Ele vai falar: em nossa época fala-se muito em qualidade de vida, e botou essa qualidade entre aspas, tá? Diga-se de passagem. Mas é curioso que tudo o que é verdadeiramente qualitativo seja deixado de lado. Em casos extremos, chega-se a ignorar as dimensões essenciais e delicadas da vida. Aquilo que eu coloquei para vocês, né, mais cedo, tudo isso que eu estou falando aqui chega a ser uma dimensão essencial e delicada, né? Porque está tratando das vocações que nós possuímos, está tratando de desenvolver uma virtude que seja firme ante as dificuldades da vida, está tratando de desenvolver uma expressividade, né, sentimentos capazes de serem serenos durante os momentos de dificuldade, os momentos de confusão. Então, se trata, na verdade, de uma construção interna, né? Qualidade de vida, para nós, hoje é conforto. E o que ele está colocando aqui é que esses elementos que nós... isso ele colocou, né, no final do século XIX, né? Ou no final do século XX. E imagine o que ele falaria hoje sobre isso. Mas o fato é que esse livro foi escrito quando, meu Deus? Em 82? Acho que sim. Acho que ele foi escrito mais ou menos pelo 80, 82, tá? Então, no final do século 20. E ele vai colocar justamente isso, né? Nada desse conforto que a gente busca é realmente algo qualitativo, né? Porque isso não te fala nada sobre a sua qualidade humana, quem tu és, né? E Píndaro, né, vai falar justamente que tem um axioma, né, praticamente, uma máxima, diz: torna-te quem tu és. E aqui ele vai colocar, o Julián Maria, justamente isso. A qualidade de vida é um processo de desenvolvimento da pessoa humana. E isso só é possível, só é alcançado quando a gente tem esse repertório bem formado e essa educação sentimental bem estabelecida, né? Ele fala que a unidade da vida humana, então, vai se desenvolver em dimensões, e a gente precisa entender cada uma dessas dimensões para poder atribuir a cada uma delas o que é próprio, tá? Então, aí ele vai falar da ideia de alma, né? Que eu já tinha antecipado para vocês. E ele fala que se a palavra alma desaparecesse do nosso uso vivo, ficaria inacessível para nós a compreensão de uma parte impressionante da literatura, do pensamento religioso e do que foi a vida real e a linguagem humana durante milênios. Entende como as coisas vão se unindo, se juntando, né? Porque, assim, aqui eu já consigo fazer o fechamento entendendo exatamente o que ele está colocando aqui. Ele falou sobre a dificuldade de se compreender a história sem ter uma correta educação sentimental. E a educação sentimental, como eu falei mais cedo, é a educação da alma humana, né? Sendo que, pensando em educação, a palavra alma, a alma vamos dizer assim, é onde se educa por excelência. Pensando nisso, nesse aspecto, o que mais fortalece essa compreensão da história através da compreensão da alma é entender que os antigos, né, esses que a gente estuda, eles eram regidos por uma série de valores e de ideias que estão englobadas na ideia de alma, seja essas ideias religiosamente concebidas ou filosoficamente concebidas. Mas como eu falei no início do vídeo, a alma é uma realidade para esses seres. Então, se nós quisermos compreender a história, se nós quisermos compreender não só aquilo que passou, mas aquilo que se passa, né? E também a nós mesmos, nós vamos precisar compreender melhor o que vem a ser a alma. Porque a literatura vai nos dar esses repertórios, né? E
e a gente vai precisar absorvê-los para que a gente possa ter as experiências desses que nos precederam. E mesmo que a pessoa se diga até linista ou qualquer coisa do tipo e não acredite nisso, é como eu falei, não se trata de uma questão de crença, mas a alma é uma realidade se para todos, né? Se não na forma como se diz alma para esses antigos, mas sim na maneira como nós reagimos às coisas, como nossas emoções se manifestam na vida. A alma é uma realidade e não compreender a alma é uma fatalidade antropológica, né? Eu acho que de alguma forma ele fala isso, né? Quando ele relaciona o desenvolvimento do ser humano com a compreensão da alma. E esses seres antigos, eles são influenciados por essa visão da alma, ainda que dela não saibam nada. Então, existe sempre um falador silencioso, né, que não fala nada, por isso ele é silencioso, mas que guia, né, um guia silencioso, acho que seria uma melhor colocação, que vai guiando o curso da história, que são as nossas crenças mais profundas, e essas crenças não são totalmente conscientes, tá? Isso é importante ser colocado. São poucas as pessoas que sabem de onde vieram as suas crenças e sabem por que pensam dessa forma ou daquela outra forma. E isso quer dizer que a pessoa pode até ter uma grande capacidade de ação e um grande entendimento de uma série de assuntos, mas nem sempre ela tem a capacidade de te explicar por que ela faz tais coisas e quais são suas reais intenções, porque na verdade ela mesma não possui essas reais intenções em seu domínio, ela não tem essa clareza com ela, tá bem? Então, em relação a isso, a função da literatura está justamente entrando em contato ou se comunicando com essa capacidade, com essa possibilidade de poder colocar a literatura como a alma, né, como um aspecto que faz parte do jogo, tá? Como eu falei antes, essa alma que eu estou falando é mais pensando na sede das emoções, tá? E como eu falei antes, como sempre eu falo aqui no canal, para se ter uma razão coerente, uma razão bem estruturada, uma razão saudável, é necessário desenvolver os sentimentos. E os sentimentos só se desenvolvem quando a alma é educada, quando a educação sentimental está estabelecida. Tá bem? Então, caso você queira continuar acompanhando aqui o canal, se inscreva no canal, dê um like no vídeo se tiver gostado e deixe um comentário caso alguma coisa não tenha ficado claro, ou se, enfim, eu for muito prolixo em algumas partes, mas enfim, espero que tenha sido ter sido um bom conteúdo para vocês, tá bem? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.